Fala aí pessoal que curte o canal do Aula de História na Web 3.0, beleza? Vamos começar agora uma série sobre as revoltas populares, revoltas regionais que ocorreram no Brasil regencial. Que período foi o Brasil regencial? Foi entre a abdicação de Dom Pedro I, ele indo para Portugal, ficou um buraco, ficou ocupado pelas regências, primeira regência Trina, 3 pessoas, depois regência Una, foram 2 vezes regência Una. E depois chegou Dom Pedro II no segundo reinado. Esse período entre os Dom Pedros é o período regencial. E a primeira revolta popular que eu vou passar para vocês é a cabanagem. Confere aí. O que a gente precisa começar a entender assim, sobre a cabanagem? Em primeiro lugar, quando a gente falar em Grão-Pará. Grão-Pará é uma região lá do norte e nordeste que pega Pará, um pedaço do Amazonas, Amapá, Roraima, certo? A economia deles era muito baseada na pesca, na produção e extração de cacau e muito de madeira. Naquela época ainda se utilizava mão de obra escrava, porque a escravidão só acabou em 1889. A cabanagem é por ali 1835 a 1840, então faltava um bom tempo para acabar a escravidão. E também acabavam utilizando a mão de obra indígena, de índios destribalizados, ou seja, já não estavam meio que aculturados na lida da cidade, assim, a gente chamava de tapuios. Os tapuios eram o índio fora da tribo. Eles trabalhavam, assim dizer, era uma semi-escravidão, trabalhavam que nem bicho, só que, claro, a gente sabe que o índio não aguenta. Mas mesmo assim colocava ele a trabalhar, é um problema. E o que aconteceu certa feita? A população do Grão-Pará acabou sendo quase que maioria de negros, índios, os tapuios, que são os destribalizados, os mestiços, mulatos, bom, enfim, negros tanto escravos quanto alforreados. O que aconteceu? Como eles viviam marginalizados, acabava sendo que eles não tinham condições, né? Aí ficavam meio atirados, então moravam todos eles amontoados em cabanas, por isso cabanagem, o pessoal das cabanas. Eles ficavam sempre à beira dos rios e igarapés, que é aquelas saídas de água. O que acontecia? As reivindicações do povo era a formação de um governo popular, chefiado pelo cônego João Batista Gonçalves Campos, olha que baita nome, que seria assim, um governador da província. Eles queriam que essa parte fosse assim. Só que daí o que aconteceu? Em vez disso, o governo geral, o governador encarregado do Brasil, entregou a chefia para os homens de confiança do imperador. Isso aí não foi legal. O pessoal do Grão-Pará não curtiu a ideia. Então o que aconteceu? Começou a repressão, violência, destruição, fuzilamento, briga. E vão ter um episódio no meio dessas repressões e coisas, fuzilamentos, que 300 prisioneiros foram sufocados com cal. Olha só a insanidade da situação. Tudo para quê? Para mobilizar o pessoal em torno da luta. Daí o que aconteceu? A situação estava muito favorável, cada vez surgiam mais movimentos. Por quê? Porque as minorias eram a maioria, entendeu? As minorias, negros, mulatos, mestiços, escravos, índios, tapuios, eles já eram maioria. Então como é que um português vai dar conta, vai ser privilegiado quando tem 12 representantes de minoria desprivilegiados? Então eles perceberam que naquele momento era apropriado para começar a fazer os movimentos, violentos ou não. E teve um período, antes mesmo da revolta, entre 32 e 35, que aconteceram muitos levantes, muitos movimentos populares. O que aconteceu? As tropas, em vez de coibir, de reprimir, entraram na onda. Por quê? Dinheiro, a tropa estava ganhando pouco, então, estão destruindo, a gente vai se matar para proteger os caras? Não vamos não, vamos lá dar uma força para o pessoal que está querendo condição melhor. Daí é assim, o que acontecia? Por mais que acontecesse por motivos diferentes, os cabanos, que eram as minorias, mestiços, índios, negros livres, negros escravos, e o pessoal da elite local, que querendo ou não engloba uma localidade toda, não é só uma raça, não é só uma classe social.
é toda a região. Então, elas se uniram contra o governo regencial, como eu expliquei, da regência. Nessa revolta, o objetivo que era? Vamos traçar os objetivos. Era uma independência da província, eles não queriam independência do Brasil. Brasil e Portugal é outra coisa, aquela região, por isso que eu digo uma revolta regional. Queriam a independência da província do Grão-Pará, não tinha aquela divisão de estados ainda, que eu falei agora para vocês, e eles queriam também melhores condições de vida, né? Mas assim, melhores condições de vida, a gente luta por isso até hoje. A gente vê que não é uma luta tão recente, a gente não está fazendo mimimi para querer mais condições, mais direitos, privilégios, acabar com os privilégios. Não, isso aí é desde sempre, desde 1500. Portugueses vêm se prevalecendo desde 1500. Agora só vai mudando. Em vez de português é as elites, é os políticos. E além das melhores condições de vida, os comerciantes, o pessoal da elite da região queria mais poder político, o que nunca dá certo, né? Vamos combinar assim que a gente está a história do nosso país é movida por interesses. Então só vai trocar o interesse do pessoal da regência, do império, pelo interesse do pessoal da elite local. E nesse período regencial foi tentado colocar diversos governantes nomeados pelo Rio de Janeiro, que era a capital do nosso país, não era mais Salvador. No momento que a família real veio para o Brasil, se instalaram no Rio de Janeiro é o foco. Por isso que as revoltas populares ficaram muito focadas no Nordeste. Os portugueses chegaram em Salvador, chegaram no Nordeste, só que daí foram entrando São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e aquela parte foi acabando sendo explorada, tanto que o sertão, porque exploraram demais a terra, cana-de-açúcar e coisa, acabaram com o solo. Por isso que aquela região ainda sofre tanto, e naquela época já estava começando a sentir desgaste, já estava com as condições já estavam ficando precárias de vida. E que nascia não, porque já existia, mas o que aflorava nesse movimento, assim, aquele sentimento assim, de anti-lusitanismo. Você vai ver muito isso nas revoltas. Por quê? Era a raiva dos portugueses, porque todos os privilégios eram dos portugueses, cargos públicos eram dos portugueses, melhores tratamentos, todo e qualquer privilégio político, econômico, social, ele era designado para os portugueses. E no meio desses levantes, lá em 1833, o governo da regência trina, que são 3 cabeças que mandavam, eles conseguiram retomar o controle da situação. Vamos parar a baderna com Bernardo Lobo de Souza. Ele assumiu novamente o controle da província. Daí o que aconteceu? Ele começou uma violenta política repressiva, assim, repressão total, prisão, deportação. Olha, o cara tocou o terror. Só que teve uma atitude que acabou estourando de vez assim a revolta, e não foi só nessa. Vocês vão ver mais pra frente nos próximos vídeos, que foi o recrutamento obrigatório para o exército. O que acontecia? Tu tá incomodando, tu tá querendo manifestar, tu vai fazer isso, tu vai pro exército, ou... Isso aí acabou precipitando a rebelião. Por quê? Porque o recrutamento ele permitiu que fossem assim, afastados aquele pessoalzinho incômodo, sabe? Os malandros. E o governo assim, tinha interesse nisso. Só que assim, essas atitudes aumentaram a agitação, descontentamento do povo. Não pode deixar o povo bravo. Deixaram o povo bravo. Queriam botar todo mundo para o exército. A pessoa que tivesse avulso ou incomodando ia para o exército. Fora as más condições, os privilégios para os portugueses. É uma soma de fatores, não é um ato. Tem que ficar bem claro assim, nunca é um ato só. Daí essas revoltas, esses levantes, esses movimentos foram se alastrando para o interior da província. Só que chegou um momento assim, que o movimento tanto avançava para o interior, tanto juntava gente, que eles começaram muito a se dividir. Um pouco, ficava receoso, temendo a violência, sabe? Não sei, não vou me envolver e tal. E outros, sob o comando assim, do cônego Batista Campos, esperavam conseguir as reivindicações, as reformas que eles queriam, os desejos, as melhorias, as condições, desejavam isso e lutaram por isso. Daí, chegando aquele vou não vou, a elite recuou. Quem é que vai para frente? O povão, os cabanos. Por isso que a revolta ficou tanto na cabanagem. Os pobres, bucha de canhão na frente, vamos lutar, vamos fazer valer no desejo. E a elite volta ali para trás. Não
se der Deus, se não der, nós estamos aqui, certo? Em janeiro de 1835 eles conseguiram tomar Belém do Pará. Naquela época não era Belém do Pará, só Belém. E executaram várias autoridades, incluindo o governador geral lá, que era o Lobo de Souza. Daí o que aconteceu? Foi instaurado o primeiro governo cabano. Oh, que bonito. Quem é que mandou? Quem é que ficava? Foi o líder, o cabeça, o governador, um fazendeiro, alguém dos pila. O povo nunca consegue mandar, é brabo. Foi o tal de Félix Antônio Malcher, não sei como é que fala o nome. Só que assim, ó, como ele tava com medo dos pobres, ele entrou em um pouco de choque com os outros líderes que queriam mudança, quero progresso, quero condição de vida, sabe, esse discurso mais social. Pois é, ele era tão cagão, botava um cagão cheio dos pila lá, que ele, não, peraí, vou meio que me preservar e tal, vamos ver. O que ele fez? Ele jurou fidelidade pro imperador. Aquele que eles estavam lutando contra, sabe, que é português, que dá os privilégios, ele jurou fidelidade pro cara. Daí ele ficou, ele afirmou assim, não, eu vou ficar aqui, ó, só até vir Dom Pedro II. Se fizer maioridade, pode sumir que tô de boa. Daí esse juramento, essa promessa de fidelidade foi exatamente de encontro àquele negócio que assim, ó, Portugal manda demais, muito privilégio, política ali centralizadora. Poxa vida, é igual tu dizer assim, ó, eu vou tentar dar condições, tratamento, sei lá, uma vida digna pro pessoal da Cracolândia. Vamos ajudar o pessoal da Cracolândia, vamos ressocializar eles. Daí quando tu é eleito, tu passar a patrola e o pelotão de choque e assim, vaza pessoal, vaza, espalha, só isso, sabe? Um discurso é uma coisa e a pessoa no poder é outra. O que aconteceu? Esse fazendeiro aí, o Félix Antônio Malcher, acabou sendo deposto, depois ó, executado. Daí quem é que foi pra lá? Francisco Vinagre foi escolhido para o segundo governo cabano. Só que assim, ele não foi capaz igual de resolver as divergências, né, entre os revoltosos e o governo. O que aconteceu? Mais um foi acusado de ser traidor do movimento. Fez acordo muito assim com as tropas, prometendo assim entregar a presidência da província para quem fosse indicado do governo. Simples assim. Mais um que entra, faz discurso, ele chega lá e tchau pro povo. Daí as forças regenciais tomaram Belém. Daí o caldo engrossou. Os cabanos foram vencidos, a capital tiveram que se retirar para o interior. Só que o que aconteceu? Eles se infiltraram na vila. Eles iam lá para o pessoal mais humilde, que era o foco desde o início. Começaram ali a juntar, vamos lá pessoal, dá uma força, vamos lá. Não é que o pessoal começou a juntar tanto, o pessoal conseguiu retomar o controle da cidade de Belém do Pará. Belém, porque não tinha parado. Daí depois de 9 dias de lutas, luta violenta, 9 dias de batalha, conseguiram recuperar a cidade. Só que o governo cabano ele durou 10 meses. Os cabanos eles não conseguiam se organizar. E querendo ou não, assim, os dois que eles botaram na liderança eram 2 falcatruas. Então ficava sempre aquele receio. Vamos botar alguém que entende, só que tem dinheiro, vamos botar alguém que tem influência. Nunca dava muito certo. Daí tivemos assim, também 2 fatores que assim, foram complicados os cabanos lidar. Primeiro foi, como eu falei, a falta de organização, não tinha um programa, sabe? Estrategicamente foi falho. E também teve um surto de varíola, uma epidemia de varíola que começou a matar o pessoal. Daí fica bravo também com conseguir desenvolver alguma coisa que o pessoal morrendo de doença. Só que daí chegou o regente Feijó, Saúna, abril de 1836. Vamos acabar com a palhaçada. Mandou uma esquadra violenta para lá, comandada pelo brigadeiro Francisco José Soares de Andréia. Tomou a capital de novo. Chegaram na cidade, cadê os homens? Só mulher e criança. Os cabanos eles abandonaram a cidade, se retiraram para o interior e resistiram assim, por mais uns 3 anos de batalha feroz. Essa situação ela foi controlada, assim, finalizada pelas tropas assim, em 1840. Foi violento demais. Foi um estrago assim, sem igual. Porque imagina assim, tem um censo de 100 mil habitantes e 30%, 30 mil pessoas morreu. E o pessoal da população. Eu vou ler agora para vocês aqui uma frasezinha do historiador Caio Prado Júnior. A cabanagem, no caso, foi o mais notável movimento popular do Brasil. O único em que as camadas mais inferiores
da população que consegue ocupar o poder, toda uma província com certa estabilidade. Por mais que eles não soubessem organizar, e volta e meia e alguém da elite comandar, eles tomaram o poder. Apesar de sua desorientação, da falta de continuidade que o caracteriza, fica ele com toda a glória de ter sido a primeira insurreição popular que passou da agitação e tomada efetiva do poder. Isso é verdade, isso tem que se enaltecer. Eles não ficaram só fazendo bagunça, eles não ficaram só quebrando, eles tomaram o poder da cidade 2 vezes. Eles tomaram, perderam e tomaram de novo. Então, se eles souberam se organizar, naquele momento, eles lutaram pelo que eles queriam, lutaram. Só que daí, na hora de ter o poder, dá problema. Interesse sempre fala mais alto. E esse, pessoal, foi o videozinho da cabanagem. Se você curtiu, deixa seu likezinho. Se você não curtiu, manda nos comentários assim, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. Beleza, a gente vai fazer sempre um trabalhinho para agradar o pessoal. Se foi útil, se você está fazendo trabalho de pesquisa, vai olhando o videozinho, dá pausezinho, copia. É bem legal, ou dá um print na tela. Manda aquela sugestão bacana, deixa aquele like, se inscreve no canal, muito importante para divulgação, e muito obrigado pela atenção.